Bem, pessoal, antes da gente continuar aqui com essa aulinha de nossa de hoje, vamos relembrar algumas coisinhas aí que nós falamos nas duas primeiras aulas, a gravada e a sincrônica, para a gente pegar o fio da meada aí para que vocês entendam, já que é meio que uma sequência esse estudo de imunologia aí, que às vezes se você perder uma determinada explicação anterior, pode ter dificuldade para pegar a explicação atual, tá? O que nós vimos até agora foi, na primeira aula sincrônica, foi uma apresentação do sistema imunológico, onde nós mostramos os principais componentes desse sistema, né? Os dois tipos de imunidade que nós temos, que é a imunidade inata e a imunidade adaptativa, e quais as diferenças entre elas, tá? E a segunda aula foi só especificamente sobre imunidade inata, onde foi mostrado os componentes da imunidade inata, a atuação da imunidade inata. E uma das coisas importantes que a gente deve ressaltar lá sobre a imunidade inata é que, além dela servir como a primeira barreira no combate às infecções, ela também é responsável pela ativação da resposta adaptativa ou da imunidade adaptativa, ou seja, ela que basicamente faz a comunicação entre a resposta primária e secundária. Inclusive, nós vamos ver nessa aula de hoje, com mais detalhes, como é que isso funciona, tá? Uma das coisas que nós falamos na primeira aula, vamos ver se vocês relembram aí, é que o sistema de defesa, ele produz células de defesa, porém, praticamente impossível você produzir células suficientes para que você possa patrulhar todas as partes do seu corpo, todos os tecidos, né? O sistema sanguíneo, a quantidade de sangue é enorme, a quantidade de tecidos, de epitélios é monstruosa. Então, não tem como eu ter células de defesas específicas em todos esses lugares ao mesmo tempo. Mesmo porque eu não sei qual vai ser a agressão, então eu não sei exatamente o que eu tenho que produzir para me defender. Então, o que nós falamos lá na primeira aula é que o sistema de defesa ele cria um artifício muito importante e interessante para resolver esse problema. Ou seja, como que as células de defesa, principalmente da defesa adaptativa, os linfócitos, vão conseguir reconhecer os antígenos que entrem em qualquer lugar do seu corpo, sendo que não é possível ficar patrulhando, vigiando todos os lugares do seu corpo, né? Como é que isso é possível? E aí nós falamos lá na primeira aula como é que o sistema de defesa fazia isso, e hoje nós vamos reforçar isso daí. Basicamente, o que o organismo faz, o que o sistema de defesa faz, é encaminhar os antígenos para os locais onde as células de defesa normalmente estão acumuladas, principalmente nos órgãos linfóides. Então, é lá que os linfócitos estão aguardando para reconhecerem os antígenos. E uma outra estratégia, né, além dos antígenos, se invadir o tecido, ele vai através da linfa para os órgãos linfóides, e mesmo que ele esteja no sangue, ele vai ter que passar pelo baço, aí ele passa também por um órgão importante do sistema imunológico, que acumula células de defesa. Independente de se o antígeno é levado para esses órgãos através desses dois sistemas de drenagem e circulação, existe também uma outra forma fundamental para que as células de defesa saibam o que está agredindo o seu corpo. Quem são esses antígenos? Que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Ou seja, as células do sistema inato, células que você já nasce pronta, e você já nasce com elas para te defender, que já estão nos tecidos, nos epitélios, em todos os órgãos, né? Estacionadas lá à espera do possível antígeno. Estas células, nós vamos ver algumas delas aqui, elas têm a capacidade de capturar
esses antígenos, esses invasores, e depois ir até os órgãos linfóides e apresentar esses antígenos para os linfócitos, que são as células da defesa adaptativa, que é aquela defesa mais específica, né, que dá uma resposta mais específica. Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Como é que uma infecção, por exemplo, que começa na pele, pode ser reconhecida por um linfócito que está lá no timo, nos gânglios linfáticos, no linfonodo, nos órgãos linfáticos. Como é que isso é possível, né? Independente de onde o micro-organismo entre, ele vai chegar até os linfócitos porque ele é capturado e depois ele é apresentado, né, para esses linfócitos. E aí, pessoal, vem uma questão importante, interessante, para esclarecer um pouco o que nós até falamos na primeira aula, né? Essa questão de aprender imunologia meia boca, né? Mais ou menos. Ouvir o galo cantar e não sabe muito bem do que se trata. Muita gente aprende imunologia e resposta imunológica de uma forma muito simplista, o que acaba levando a equívocos sérios na hora de fazer uma interpretação mais detalhada do processo. Por que eu estou falando isso com vocês? Muita gente acredita, por exemplo, que a resposta adaptativa dos linfócitos, ela acontece de modo que, quando o antígeno entra no seu corpo, ele provoca, né? Ele é reconhecido e ele provoca a formação de células de defesa específicas para ele. É como se o seu sistema de defesa só produzisse linfócitos específicos para aquele antígeno depois que você reconhecesse esse antígeno. Esse é um dos graves erros do estudo e do entendimento da imunologia, que, inclusive, faz a gente subestimar o poder do sistema imunológico. O sistema imunológico não fica esperando o seu organismo entrar em contato com algum antígeno para se preparar para esse antígeno, porque para o sistema de defesa isso seria algo que poderia levar prejuízo para o seu corpo. Você poderia não ter tempo para isso. O que o seu sistema de defesa faz, então? Ele produz o tempo inteiro, nós falamos isso na primeira aula, ele produz o tempo inteiro linfócitos B e T de tipos diferentes, bilhões de tipos diferentes o tempo todo. Nenhum linfócito é igual ao outro. Então, de cada tipo, você produz no máximo de 10 a 100 cópias diferentes. Aliás, cópias de cada tipo. 10 linfócitos não serve para nada para patrulhar o corpo e vencer uma infecção. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é que você tenha a maior variedade possível de linfócitos diferentes para reconhecer antígenos diferentes. Essa diversidade de linfócitos, essa quantidade absurda de linfócitos diferentes que você produz o tempo inteiro, é mais que suficiente para que você possa reconhecer qualquer tipo de antígeno de corpo estranho, de micro-organismo, de molécula estranha que exista na natureza. E até que não existe ainda. Então, você já tem linfócitos para isso. O que vai acontecer, que nós aprendemos na primeira aula lá sincrônica, é que quando o antígeno entra, ele acaba sendo reconhecido por aquele tipo específico que serve para ele, para combatê-lo. E aí, quando você reconhece o antígeno e sabe qual é o linfócito que serve para destruí-lo, aí vem aquele processo que nós aprendemos na aula passada, que é o de expansão clonal. Ora, se eu tinha apenas umas 10 cópias de cada antígeno, de cada linfócito, específico para aquele antígeno,
Quando eu reconheço que aquele linfócito serve para ele, eu vou produzir bilhões de cópias só daquele linfócito a partir de agora, porque ele é a arma que vai me salvar. Então, eu não precisava ter bilhões de cópias dele, porque eu não sabia se eu ia usá-lo, mas agora que eu sei que ele é que serve para isso, agora eu vou produzir bilhões de cópias. E aí nós debelamos a infecção em pouco tempo. Então, você já tem células específicas para te defender, tá? Contra qualquer agressão que exista na natureza. Quando eu falo você já tem, eu estou falando você, espécie humana, tá, pessoal? Que eventualmente nós vamos aprender na aula de hoje isso aí. Graças a Deus, nenhum indivíduo é igual ao outro, tá? Bom, falando isso aí, vamos então partir para a nossa aula de hoje, que é mostrar como é que o sistema de defesa, então, ele faz para capturar e, em seguida, apresentar os antígenos para os linfócitos, que são as células da defesa adaptativa. Vamos a esse desenho maravilhoso aí. Como que isso é feito? O que é isso aí que está aparecendo aí? Como já falado na primeira aula e também na aula de imunidade inata, todo o sistema de defesa funciona à base de reconhecimento e resposta. Comunicação entre células. Se as células não se comunicarem, elas não conseguem se entender, sincronizar a resposta. Células não têm boca como a gente imagina, né? Para falar, nem ouvidos para escutar, nem olhos para ver. Tudo que a célula... Como é que as células, então, elas conseguem se comunicar e se entender? A partir de receptores ou de proteínas de membrana. É tudo a partir de contato, ou direto, de um receptor de uma célula com receptor de outra, ou indireto a partir da produção de proteínas por uma célula que são reconhecidas por receptores de outra. Tá? Então, eu posso reconhecer algo de outra célula recebendo um sinal dessa outra célula. E aqui o que nós estamos vendo aqui, em vermelho, é o receptor da célula T, dos linfócitos T, tá? Seja eles linfócitos auxiliares ou linfócitos citotóxicos, que nós falamos na aula anterior, tá? TCR, receptor da célula T. Como nós vimos lá na comparação, lá na primeira aula, a imunidade inata, as células são todas iguais. Tem poucos receptores em termos de diversidade. Os receptores são praticamente todos iguais. Nas células T, não. O que torna os linfócitos diferentes uns dos outros é justamente esse receptorzinho vermelho aqui, que é o TCR. Cada linfócito, teoricamente, tem o seu receptor. A diversidade começa lá na recombinação genética que os genes que expressam esse TCR têm nas células precursoras dos linfócitos. Os genes se recombinam absurdamente, gerando receptores os mais diversos possíveis. Porque são esses receptores vermelhinhos aqui que reconhecem os antígenos. Então, o que faz eu ter milhares de linfócitos diferentes, né? Que faz eu ter milhares de linfócitos diferentes, é justamente o tipo de receptores diferentes que eu produzo para reconhecer antígenos diferentes. Então, aqui está o receptor. Como é que esse receptor reconhece um antígeno? Veja bem, as células da defesa inata, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos e outras, principalmente as células fagocitárias, elas podem fagocitar, englobar, comer antígenos, né? Ingerir antígenos diretamente, reconhecendo eles através dos seus receptores de superfície. As células T, tá? Elas não atuam dessa forma. Para que elas possam agir, elas precisam saber reconhecer quem é o antígeno que realmente está invadindo o seu corpo para dar uma resposta específica.
tá? É uma resposta específica. Então, para que essa célula, ela nunca responde a qualquer molécula que entra no seu corpo, ou que esteja no seu corpo, tá? Para vocês terem uma ideia, os linfócitos T só são capazes de responder a antígenos proteicos, ou peptídeos que são apresentados para essas células. Ao contrário das células da defesa inata e até mesmo dos linfócitos B, as células T não reconhecem nenhum outro tipo de molécula que não seja proteica. Porque as proteínas são as moléculas que mais geram especificidade molecular, ou seja, que podem gerar peptídeos ou sequências de aminoácidos muito específicas de cada espécie. Tá? Peptídeo glicano de toda bactéria é igual, mas determinadas proteínas de superfície de cada espécie, cada uma tem a sua. Então, reconhecer o peptídeo glicano não é uma grande vantagem, porque é um reconhecimento genérico. Ou seja, você não identifica exatamente quem é o micro-organismo, mas reconhecer um peptídeo desse micro-organismo, você está reconhecendo a espécie microbiana que está ali. Tá? Bom, então o que nós temos aqui? O receptor vermelhinho. Essa outra molécula verdinha aqui é outra molécula que vai ser a vedete da nossa aula de hoje, que é o complexo principal de histocompatibilidade. Nunca esqueçam esse nome, porque esse nome nós vamos falar milhares de vezes durante o curso aí, principalmente na aula de hoje. O que é esse complexo? Esse complexo nada mais é que um complexo proteico. Né? É um conjunto de proteínas sintetizados pela célula, tá? E que são expressos na superfície da célula, por lá de fora, externamente. E para que serve esse complexo proteico? Para mostrar para o linfócito, para mostrar para o receptor do linfócito, qual é o antígeno, qual é o micro-organismo, qual é o invasor que nós estamos tendo no nosso corpo. Porque o que essa moléculazinha de MHC mostra é justamente os peptídeos ou partes de micro-organismos ou de antígenos que a célula que está produzindo o MHC está mostrando para o linfócito. Que célula pode produzir esse MHC? Todas as células do corpo podem produzir MHC. Não só células de defesa, né, como células fagocitárias, mas qualquer célula de qualquer tecido pode apresentar MHC, nós vamos ver daqui a pouquinho. Por que esse nome é MHC? Né, complexo principal de histocompatibilidade. Porque isso tem a ver com a questão da rejeição de tecidos quando essa molécula foi descoberta. Ao tentar entender por que os transplantes não davam certos ou tinham rejeição, nós acabamos descobrindo que cada indivíduo produzia um tipo específico de molécula de MHC para apresentar antígenos para as células T. E aí, nós descobrimos que nós não éramos todos iguais. Por isso mesmo, nós não conseguíamos fazer essa apresentação de forma adequada em todos os casos. Você botava um tecido novo, ele não conseguia se comunicar com os linfócitos do receptor. E aí era a conta do linfócito T atacar o tecido como se fosse um invasor. Tá? Bom, para finalizar aqui por enquanto, depois nós vamos ver vários aspectos aí dessa ligação aqui. Então, aqui tem um receptorzinho em vermelho. Esse receptor ele tem um local aqui, ó, um espaço para receber o antígeno que vai ser apresentado. Tudo isso aqui, ó, é o antígeno. Ó. Ele é ancorado na molécula de MHC, que está ligado à célula, que está apresentando o antígeno. Aqui estão os resíduos de ancoragem, aqui está o pedaço que é apresentado. E o local aqui do TCE que vai se encaixar. Então, tem que ser uma ligação específica, tipo chave fechadora. Não pode ser uma grande proteína. Normalmente, aqui são resíduos, peptídeos pequenos, de 10, no máximo 30 aminoácidos. Tá? Além
do local para receber o peptídeo, o TCR também tem 2 locais de ancoragem aqui para reconhecer o MHC. Para saber que MHC que é esse aqui, que nós vamos ver que tem mais de um tipo diferente. Então, o TCR, ele reconhece que tipo de MHC que é, através desse receptor aqui, tá? Inclusive, é isso que vai depois denominar se a célula é CD4 ou CD8, porque o receptor que reconhece o MHC de classe 1 é o receptor CD8, por isso que as células são chamadas CD8, e as células que reconhecem o MHC de classe 2 têm um receptor para isso chamado de CD4, tá? Nada mais é do que uma proteína de membrana que reconhece esse MHC. Então, o MHC ancora no TCR, se liga, aqui ele fica preso o tempo necessário para que o antígeno seja reconhecido pela célula T. Tá? Mas vamos ver os detalhes. Aqui é só um início. Como eu falei para vocês, independente de em que lugar do seu corpo houve a agressão ou invasão do tecido, não importa se foi na pele ou no epitélio de qualquer outro órgão, quando o micro-organismo ele invade o tecido, uma das primeiras ações do seu sistema de defesa é neutralizá-lo já nos tecidos ou capturá-lo, né? Para isso que tem as células fagocitárias que já existem nos tecidos à espera da entrada de micro-organismo. Entre essas células estão células fagocitárias como as células dendríticas. Células dendríticas são células especializadas em apresentar antígenos para os linfócitos. Elas podem capturar, ingerir os antígenos e levar esses antígenos até os linfócitos para mostrar para eles quem é o antígeno. Então, quando o micro-organismo entra, ele é capturado pela célula dendrítica. Aí vem um detalhe importante, pessoal. Por que essas células não saem do tecido o tempo inteiro, só saem quando tem infecção? Tudo isso tem um controle, tá? Não é por acaso que isso acontece. Quando a célula dendrítica captura o micro-organismo, ela sofre uma alteração morfológica que faz com que ela perca a adesão aos tecidos onde ela está. Ela fica aderida aos tecidos a partir de certos receptores que mantém ela aderida aos tecidos. Quando ela ingere o micro-organismo, essa interação com os tecidos enfraquece, ela perde a adesão e se desgruda dos tecidos. E existe uma sinalização o tempo inteiro dos órgãos linfóides para todos os tecidos, a partir da produção de proteínas quimiocinas, que nós falamos na aula passada, que são aquelas proteínas sinalizadoras. Tem um caminho químico, né, que leva, por exemplo, os órgãos linfóides até os tecidos do corpo. Esse caminho químico, essas proteínas, esses sinalizadores, eles fluem através da linfa. Então, existe uma sinalização química que vai dos tecidos até os órgãos linfóides. Quando as células dendríticas elas se desgarram do tecido, se desprendem, perdem a adesão, elas começam a seguir, elas começam a expressar receptores capazes de identificar essas quimiocinas e começam a seguir esse caminho até os órgãos linfóides, aonde elas vão chegar para apresentar os antígenos para quem? Para as células T e B que estão lá armazenadas nos órgãos linfóides. A mesma coisa acontece no sangue também, tá? Quando o sangue passa pelo baço lá, você vai ter também a captura desses antígenos que estão no sangue e que são apresentados para as células T que se acumulam no baço, tá? Então, independente de onde ele entra, ele é encaminhado para os órgãos onde as células de defesa da resposta adaptativa estão presentes. Dá para a gente ver aqui, ó. Primeiro, lá na pele,
está lotado de células dendríticas à espera da entrada de micro-organismos. Quem está lembrado aí daquelas células que ficam abaixo do epitélio, que vocês viram lá na citologia, lá na aula prática, o lâmina lá mostrando as ilhotas de Langerhans, ou células de Langerhans, lembram? Pois é. Essas células ou ilhotas de Langerhans, que está aqui corada de azul, dá para ver aqui o acúmulo delas, nada mais são do que acúmulo de células dendríticas, células da defesa inata, que estão aqui apostos para a entrada de qualquer micro-organismo, qualquer invasor no tecido. Entrou no tecido, elas capturam esse micro-organismo e levam até os órgãos linfóides. Olha aqui um linfonodo, em laranja aqui, ó, tudo que está corado de laranja são células dendríticas. Isso é um linfonodo, provavelmente, de uma pessoa que está com um processo infeccioso em andamento. Mostrando a quantidade enorme de células dendríticas que migraram para o linfonodo para apresentar o antígeno que ela capturou lá nos tecidos para os linfócitos T e B. Tá? As células dendríticas, por seu papel especializado em apresentar antígenos, apesar de que outras células podem apresentar antígenos, macrófago pode, qualquer célula do corpo pode, até os linfócitos B também apresentam antígenos para os linfócitos T, nós vamos ver, mas as células que são as verdadeiramente profissionais são as dendríticas. Por isso que elas são chamadas de APC, ou seja, células apresentadoras profissionais, porque é uma função que ela se especializou em fazer, tá? Então, olha aí, mostrando mais uma vez o caminho, ó. Captura o antígeno lá no tecido, perde a adesão, segue o caminho químico até os órgãos linfóides e lá nos órgãos linfóides apresenta o antígeno para o linfócito. Outro detalhe importante aqui, pessoal, é que a célula dendrítica, vocês podem ver aqui em volta, não tem essa proteínazinha de superfície aqui, que é o MHC, ó. Veja que aqui ela não tá mostrando o MHC, porque ela não tinha o que mostrar. Quando ela captura o antígeno, aí que os genes que são responsáveis pela produção das proteínas que montam o MHC são ativados e aí começa a sintetizar essas proteínas para formar o complexo MHC que vai ser expresso na superfície. Então, esse tempo aqui que leva da célula do tecido até os órgãos linfóides é o tempo de amadurecimento da célula dendrítica, no sentido de que, nesse período, ela sintetiza o complexo MHC, processa o antígeno, que nós vamos ver como é que isso é feito, até quando ela chegar no órgão linfóide, ela já está com a molécula de MHC, com o antígeno dentro dele, já prontinho para mostrar para o linfócito T. Então, esse transcurso aqui da célula dendrítica até os órgãos linfóides é um período de amadurecimento que vai levar com que ela... É o tempo que ela leva para produzir as moléculas de MHC, processar o antígeno para poder mostrar depois para os linfócitos. Muito bem. Como eu falei para vocês, vários tipos de células podem apresentar antígenos, né? As células dendríticas são as mais especializadas, né? Mas outras células também. As células dendríticas, além de apresentar antígenos para células T, para ativar as células T, né? Também daqui a pouco nós vamos mostrar, pode fazer uma apresentação cruzada e nós vamos ver o que é isso. Macrófagos também podem fazer a mesma coisa, apresentar antígenos. Agora vamos fazer uma diferenciação, e os linfócitos também. Agora, aqui é importante nesse quadro fazer uma diferenciação, prestem atenção, da função de apresentação das células dendríticas em comparação com macrófago e linfócito.
Célula dendrítica apresenta antígenos para linfócitos T imaturos. O que isso quer dizer? O linfócito nunca viu um antígeno. Elas praticamente vão ativar o linfócito. A partir do momento que o linfócito reconhece o antígeno, ele é ativado e aí ele vai sofrer aquele processo de diferenciação, expansão clonal, né, e virar uma célula efetora. O que é uma célula efetora? Uma célula que aí sim vai combater os antígenos. Antes de reconhecer o antígeno apresentado pela célula dendrítica, o linfócito não tinha função efetora nenhuma, não sabia o que fazer. Tá? Só depois que ele vira uma célula efetora. Aí qual que é a diferença, então, para a apresentação? A célula dendrítica apresenta antígenos para os linfócitos imaturos. Já os macrófagos e linfócitos B, não. Eles apresentam antígenos para os linfócitos que já foram ativados e já têm função efetora. Professor, mas para que o macrófago vai apresentar um antígeno para um linfócito T, como no caso do auxiliar, se esse linfócito já sabe qual é o antígeno? Aqui, no caso, a apresentação não é para ativar o linfócito T, é para pedir ajuda para o linfócito T para que ele possa auxiliar na destruição de micro-organismos que esse macrófago provavelmente ingeriu. Isso nós falamos um pouquinho na aula passada, na aula de imunidade inata, vocês viram isso, quando a gente falou de fagocitose, como é que ela acontece, e como que as células T podem ativar os macrófagos para intensificar, ampliar a resposta, né, ativando os genes do macrófago, para ampliar os compostos antimicrobianos que ele produz, né, principalmente em relação a alguns agentes radicais livres e outros radicais derivados do oxigênio, como superóxidos e hiperóxidos, que aumentam a mortalidade dos micro-organismos, né? Produção de ácidos de óxido nítrico também, que é fatal para os micro-organismos. Para produzir isso tudo, o macrófago precisa de sinais do linfócito T, para ensinar a ativar os seus genes. Então, o macrófago apresenta o antígeno para o linfócito T, para o linfócito T ensinar ele a matar os micro-organismos. Não é mais para ativar o linfócito T. O linfócito B, quando apresenta antígeno para o linfócito T, também não é para ativar o linfócito B, ele já está ativado. Ele apresenta antígeno para o linfócito T já ativado, tá? Para que o linfócito T mostre para ele, linfócito B, que tipo de anticorpo específico ele deve produzir. E aí o linfócito auxiliar produz citocinas que ativam o linfócito B a produzir anticorpos sob medida para aquele antígeno. Então veja a diferença, as células dendríticas ativam linfócitos imaturos, ativando esses linfócitos, enquanto que os macrófagos e linfócitos B apresentam antígenos para o linfócito T para que o linfócito T já ativado e efetor possa auxiliar no combate às infecções. Algumas características aqui do sistema MH, do complexo MHC aqui, ó. Primeiro, como eu falei lá no começo, os genes que produzem as proteínas que montam o sistema MHC, eles são genes chamados de polimórficos. O que isso quer dizer? Que praticamente cada pessoa tem um conjunto de genes diferentes para montar o seu MHC. Tá? Por isso que, olha aqui o desenhozinho, cada indivíduo produz moléculas de MHC diferentes. Aí o problema da incompatibilidade que eu falei lá, por isso que ele chama complexo principal de histocompatibilidade, porque tirando os gêmeos univitelinos, todos os indivíduos têm complexo de histocompatibilidade diferente. Qual que é a vantagem disso, pessoal? A vantagem é que eu amplio na população a capacidade de reconhecer antígenos. Então, veja que esse primeiro indivíduo aqui, ó, está aqui em azulzinho aqui,
ele produz um tipo de MHC para um determinado antígeno, o segundo para outro tipo, o terceiro para outro tipo diferente. O que isso quer dizer? Que na população humana, independente do antígeno que atinge a população, sempre vai ter um indivíduo com MHC capaz de apresentar esse antígeno. Ou seja, nós vamos ter sempre indivíduos preparados para se defender. Então, dificilmente a população humana vai ser exterminada por causa de agentes infecciosos ou por causa de qualquer antígeno já existente na natureza ou que venha a existir. Porque sempre vai existir uma pessoa com MHC capaz de apresentá-lo. É por isso que hoje a gente tem pessoas, por exemplo, que são imunes ao vírus HIV da AIDS, pessoas que são imunes ao vírus Ebola, mortal, letal, e outros vírus muito letais, que provavelmente tem um conjunto imunológico de apresentação de antígeno que a maioria da população não tem essa capacidade de resposta, tá? Outra questão importante também é que os genes que expressam o complexo MHC, ou que são responsáveis pelas proteínas que vão formar o MHC, eles são genes codominantes. Lembra lá da genética? O que isso quer dizer? Você recebe um cromossomo do pai, outro da mãe, ou seja, um conjunto de genes do pai e outro da mãe. Eles não têm dominância entre si, ou seja, qual dos dois vai se expressar? Os dois, porque eles são codominantes. Então, você é capaz de expressar o MHC do tipo que você recebeu do pai e o MHC do tipo que você recebeu da mãe. Isso também é fantástico, porque aumenta a diversidade de moléculas de MHC que você é capaz de expressar. Então, você não expressa só um tipo de MHC de um dos pais, você expressa dos dois que você recebeu, aumentando a diversidade e a sua capacidade de apresentar antígenos para as células de defesa. Então, isso é um outro fator muito importante aí no que se refere ao MHC. Bom, e quem é que pode produzir esse complexo? Que tipo de célula? Nós já até falamos um pouquinho lá atrás. Existem dois tipos que nós vamos diferenciar daqui a pouquinho de MHC, tá? Um que nós chamamos de classe 2 e um que nós chamamos de classe 1. Por enquanto, só para vocês saberem que células que podem produzir cada tipo de complexo, esse de classe 2, quem pode expressar esse tipo de MHC são principalmente as células dendríticas apresentadoras, né, profissionais, macrófagos e linfócitos B. Então, esses três tipos celulares podem expressar esse tipo aqui, classe 2 de MHC. Já o MHC de classe 1, eles estão até representados com um símbolozinho diferente, os dois tipos, para você saber quem é um, quem é outro. Esses de classe 1, ele pode ser apresentado por qualquer tipo de célula. Qualquer tipo de célula. Não precisa ser célula apresentadora, nem célula fagocitária, célula de defesa, não. Qualquer tipo de célula pode produzir MHC de classe 1. E aí a gente já faz uma diferença importante para entender o restante da nossa aula. Tá? Por que só células dendríticas, macrófagos e linfócitos B produzem um tipo, e por que todas as outras células só produzem do tipo 1? A diferença, que nós vamos ver daqui a pouquinho, é que o seu organismo precisa combater dois momentos de uma infecção. Quando o micro-organismo entra no seu corpo, ele invade o seu corpo, ele pode estar em dois lugares depois que ele invade o seu corpo. Ele pode estar fora das células, no espaço extracelular, tá? Se multiplicando fora da célula, seja no sangue ou nos tecidos, ou ele pode ter invadido as células, como um vírus, por exemplo, já está dentro da célula. Bom, aí nós temos um problema. Uma coisa é combater um micro-organismo antígeno fora das células, outra coisa é combater o micro-organismo dentro das células.
tá? Ou seja, as estratégias não valem igualmente, ou seja, os mecanismos que eu uso para combater ele quando ele está do lado de fora são um, e quando ele está do lado de dentro tem que ser outro, não tem jeito, tá? Quando os micro-organismos antígenos estão fora da célula, eu posso produzir anticorpos que neutralizam ele, inclusive impedem que ele entre nas células. Mas quando ele entra na célula, o anticorpo não pode fazer mais nada, porque o anticorpo não entra dentro da célula. Aí eu preciso de uma resposta que possa identificar ele dentro da célula e destruir a célula infectada. Essa é a diferença desses dois MHC. Nós vamos ver a partir de agora. O de classe 2, por exemplo, ele é um complexo que mostra antígenos extracelulares. O que isso quer dizer? Mostra infecções extracelulares. Então, o antígeno ele está fora das células e precisa ser combatido fora das células. Então, normalmente, eu vou ativar mecanismos de defesa que podem combater esses micro-organismos lá de fora. Quem é que eu vou ativar? Eu vou ativar os macrófagos para capturar esses micro-organismos, eu vou ativar os linfócitos B para produzir anticorpos, porque o micro-organismo ainda está fora da célula. Quando o micro-organismo está dentro, aí eu preciso ativar os linfócitos citotóxicos para destruir as células infectadas. Porque aí a infecção já está dentro das células. Não tem mais como eu atuar, os mecanismos externos atuarem. E aí vem a diferença, ó. Quando o micro-organismo está do lado de fora, as células normais do tecido não vão produzir MHC. Para quê? Ela não foi infectada. Ela vai mostrar o que ela não tem? Quem faz esse papel é quem captura esses micro-organismos que estão do lado de fora e apresenta para os linfócitos. Agora, quando a infecção é interna, toda célula infectada, aí o negócio é com ela, então ela vai expressar o MHC e falar, olha, eu estou infectada. Então tem que ser tomada uma providência em relação a essa infecção. Muito bem. Mais algumas características aqui em relação a esses dois complexos. Histocompatibilidade. Como nós falamos aqui, o MHC pode reconhecer muitos peptídeos diferentes, de antígenos diferentes. Um mesmo MHC, como no primeiro caso aqui, um mesmo MHC, pode reconhecer mais um tipo diferente de peptídeo, tá? Apesar de que ele só pode apresentar um tipo de cada vez. Só cabe um, não dá para apresentar mais de um pedaço. Então, às vezes, eu fragmento as proteínas de um micro-organismo para apresentar esses fragmentos, porque quando a gente fala desses peptídeos aqui, é fragmento de proteínas de um antígeno, de um micro-organismo, por exemplo. Pego uns pedaços de proteína e mostro para o linfócito. Só que não dá para mostrar vários pedaços ao mesmo tempo. Só posso mostrar um pedaço cada vez. Como eu falei, no MHC só tem espaço, dependendo do MHC, para peptídeos de, no máximo, 10 até 30 aminoácidos de comprimento, de tamanho. Mais do que isso não cabe. Tá? Então, uma mesma molécula pode reconhecer mais de um peptídeo, que amplia muito a capacidade de reconhecimento, porém apresenta apenas uma de cada vez. Não dá para apresentar mais de uma. Outro detalhe importante, a resposta das células T, dos linfócitos T, ela é exclusivamente dependente de MHC. Então, veja bem, os linfócitos T só conseguem agir quando eles reconhecem o antígeno que foi apresentado pelo MHC. Então, a resposta ela é restrita, ela é obrigatoriamente dependente de ter MHC. Que diferença isso faz para as outras células? Muita. Por quê? O macrófago não precisa de MHC para capturar um antígeno. Ele vai lá e fagocita. Se ele tem receptores de superfície que pode se ligar a um antígeno e capturá-lo. Tá? As células fagocitárias vão lá e capturam direto. Os linfócitos B têm anticorpos de superfície que podem reconhecer vários tipos de antígenos
e produzir anticorpos contra esses antígenos. Ele pode até fagocitar também alguns antígenos para apresentar ao linfócito T. Mas as células T, os linfócitos T, não. Os receptores das células T não reconhecem o antígeno diretamente. O TCR da célula T, como nós falamos, lá no primeiro slide, ele só reconhece resíduos apresentados pela molécula de MHC. Por isso que a resposta das células T é extremamente específica, porque o que é apresentado para ele é um resíduo muito específico de um micro-organismo. É como se você estivesse mostrando uma marca de nascença do criminoso para ele, que só aquele criminoso tem. Tá? E não algo genérico. Ah, mostrou um fio de cabelo, ou sei lá o que, outra coisa que todo mundo tem, né? Não, você está mostrando algo que só aquele micro-organismo tem. Então, a resposta que ele vai dar é específica para aquele micro-organismo. Por isso que, olha aqui, ó, o MHC, ele só é capaz de apresentar, e as células T só são capazes de reconhecer antígenos proteicos, originados de quê? De proteínas. As proteínas são degradadas, gerando peptídeos, pedaços de proteínas que são apresentados e reconhecidos pelas células T. O MHC não é capaz de apresentar outros tipos de moléculas, como lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos. Por isso que as células T não reconhecem outros resíduos que não sejam proteicos. Tá? Nós não vamos falar de exceções aqui para não confundir, mas células T não reconhecem outras moléculas que não sejam resíduos de proteína. As células B não tem essa questão, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Os linfócitos B podem reconhecer proteínas, lipídios, carboidratos, ácido nucleico, qualquer uma dessas moléculas. Porque elas têm, os receptores das células B é diferente, são anticorpos de superfície. Só que o reconhecimento que ela faz dessas outras moléculas é muito genérico e pouco estável, ou seja, é um reconhecimento não muito seguro. Ao contrário, por exemplo, de reconhecer algo que seja muito específico, como peptídeo. Então, o MHC não apresenta outras moléculas, só proteínas, só pedaços de proteína. Por isso que as células T só reconhecem pedaços de proteína. Tá? Outro detalhe rapidamente aqui, ó, diferenciando os dois MHC, depois nós vamos ver mais detalhes. Mas os MHC, como eu falei, são complexos proteicos, tá? Formado de várias proteínas que se juntam e formam um único conjunto, que é o complexo proteico, que tem a ação efetora na apresentação de antígeno. Tanto o MHC de classe 1 quanto de classe 2, as proteínas que formam os dois são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso. E é lá no retículo endoplasmático rugoso que essas proteínas são montadas formando o complexo, tá? Depois, nós vamos ver daqui a pouquinho lá na frente, o MHC de classe 2 ele é mandado para o fagossomo e o MHC de classe 1 permanece no retículo, onde ele é carregado por antígenos intracelulares. Enquanto o 2 ele vai para o fagossomo para ser montado, para se unir com peptídeos englobados pela célula. Nós vamos ver essa diferencinha daqui a pouquinho. Outra questão importante é a expressão estável do MHC. O que isso quer dizer? Veja que são várias proteínas, todos os dois, separadas, que depois se juntam para formar um complexo. O complexo só funciona quando juntam todas. E esse complexo só se estabiliza quando ele se liga com o peptídeo. Se ele estiver ligado com o peptídeo, que é colocado nele, ele então é mandado para a superfície para apresentar esse peptídeo. Se nada for colocado nele, essa molécula não se estabiliza e se desfaz. E aí esse MHC não funciona e nem, não vai ser expresso na superfície, tá?
O outro detalhe é a questão da estabilidade da apresentação. Quando a molécula de MHC é expressa mostrando o antígeno fica lá grudado no MHC, do lado de fora da célula, à espera de um linfócito T que venha reconhecê-lo. Ora, como nós vimos, né? Inicialmente, você tem cerca de 10 a 100, no máximo, tipos de linfócitos diferentes. Tipo de linfócito diferente, não. Linfócitos iguais de um mesmo tipo. É muito pouco. Então, leva muito tempo para que um desses 10 a 100 aí consiga reconhecer um determinado MHC. Leva um determinado tempo. Se esse MHC ficasse poucos minutos apenas sendo expresso, poderia não ter oportunidade de apresentar esse antígeno para o linfócito. Então, ele fica na superfície da célula apresentadora ou da célula infectada por muito tempo, vários dias, mais de uma semana, até que um linfócito específico consiga passar perto dele e reconhecer esse antígeno. E uma outra curiosidade fantástica é que nós vamos ver, principalmente no MHC de classe 1, a célula apresenta o tempo inteiro, via MHC, peptídeos próprios. Aliás, é mais provável que ela bote peptídeos próprios no MHC do que peptídeos estranhos, porque ela produz muito mais peptídeos próprios do que estranhos. Então, só para vocês terem uma ideia, os MHC realmente que tem peptídeos estranhos na superfície de uma célula infectada representam em torno de 0,1 a 1% no máximo das moléculas de MHC, todas que são expressas. Olha para você ver, a quantidade mínima. Mas que já é suficiente para um linfócito conseguir reconhecer esse MHC. Mais que suficiente. Tá? Para conseguir induzir o reconhecimento e ativação desse linfócito. Bom, inicialmente aqui nós vamos ver os dois tipos aqui, como é que funcionam. Nesse slide, algo mais resumido. Daqui a pouco vem mais os detalhes. Foi colocado os dois mecanismos juntos, só para vocês verem como é que as coisas funcionam. Por que um é para combater infecções extra e outros infecções intracelulares? Ora, por que o MHC de classe 2, nós falamos que apresenta para o linfócito infecções extracelulares? Se o peptídeo que ele apresenta, ele pegou dentro da célula, como é que a infecção pode ser extracelular? Tá? A questão está aqui, ó, lá no começo. Ó. De onde é que vem esse peptídeo que foi apresentado? Esse pedaço de proteína é um pedaço de um micro-organismo que foi capturado por uma célula. Onde é que o micro-organismo estava? Fora da célula. Tá? Estava fora da célula. Ele foi capturado. Foi ingerido pela célula fagocitária, célula dendrítica, macrófaga, o próprio linfócito B. Então, capturou, ele estava do lado de fora. Então, a infecção está do lado de fora. Fez a fagocitose, fundiu-se o fagossomo com o lisossomo, formando o fagolisossomo, tá? E aí, o MHC de classe 2, que é produzido lá no retículo endoplasmático, ele é mandado, através de uma vesícula lá do Golgi, para se fundir com o fagossomo. Na hora que a vesícula com o MHC se funde com o fagossomo cheio de peptídeos digeridos, aí esses peptídeos são montados, colocados no MHC de classe 2, e aí esse MHC, então, é apresentado. Aqui é uma vesícula, está grudado aqui numa vesícula aqui, anteriormente do retículo, depois Golgi, e agora essa vesícula aqui se funde com a membrana e ele é expresso por lá de fora. Quem vai reconhecê-lo? Só o linfócito T auxiliar, CD4. Porque ele tem aqui, ó, esse receptorzinho aqui, que é o CD4. Tá? CD4 é um complexo proteico também, pessoal. É o nome que se dá aqui, cluster de diferenciação. Cada receptorzinho desse tem uma terminologia, tem um número, né? Então, esse aqui é o 4.
esse aqui é o 8, tem vários CDs aí, receptores que uma célula T pode produzir. Então, esse receptor CD4 reconhece o MHC de classe 2. Olha aqui, ó, ele liga, ele reconhece o MHC. Quem reconhece o antígeno é o TCR, ou seja, o receptor de antígeno da célula T. Tá? Bom, daqui a pouco a gente vai ver mais detalhe, aqui é só comparação. Agora, por que o MHC de classe 1 apresenta infecções internas, intracelulares? Porque neste caso aqui do MHC de classe 1, o que nós temos é um micro-organismo, um antígeno, que está dentro da célula já. Ou porque ele invadiu a célula, um vírus que invadiu a célula, uma bactéria que invadiu uma célula, ou porque estava dentro de um fagossomo e escapou para o citoplasma, não importa, tá? O que importa é que esse antígeno que invadiu a célula, que está dentro da célula, ele já está infectando a célula, ele é processado, digerido, as proteínas, daqui a pouco nós vamos falar mais dessa digestão aqui, as proteínas dele são digeridas, né, nessa organela aqui no proteossomo, que nós vamos falar um pouquinho mais dela daqui a pouquinho, e os peptídeos são mandados para dentro do complexo de Golgi. Aliás, para dentro do retículo endoplasmático antes, né? E lá no retículo endoplasmático nós vamos ter as proteínas do MHC são produzidas e montam o complexo MHC, e quando esses peptídeos chegam lá, eles são colocados no MHC de classe 1, dentro do retículo. Depois de carregados, esse MHC de classe 1, ele é exportado para o Golgi, e depois a vesícula é exportada para a membrana aqui, ó. Funde com a membrana e apresenta, então, o antígeno. De onde é que vem esse antígeno? De um micro-organismo, de um antígeno interno. Enquanto que esse aqui não, esse aqui estava do lado de fora e foi capturado. Esse aqui não, esse aqui estava já internalizado. Quem vai reconhecer esse MHC de classe 1 é a célula TCD8, o linfócito citotóxico. Por quê? Porque agora, para reconhecer esse MHC, tem que ter um outro receptorzinho de superfície, que é o CD8. Tá? Só essa chavezinha que consegue reconhecer o MHC de classe 1. E quem reconhece o antígeno é o TCR da célula T citotóxica. Então, rapidamente aqui era só para vocês verem a diferença. Daqui a pouquinho nós vamos ver os detalhes de cada processamento desse aqui, tá? Aqui é só para mostrar por que um apresenta infecções externas, extracelulares, e por que o outro informa infecções internas. O que vai ser expresso vai representar a resposta que vai ser dada. Se eu reconheço infecções extracelulares, o linfócito auxiliar vai fazer o quê? Daqui a pouco nós vamos ver. Ele vai ensinar as células a debelar as infecções extracelulares. Se está sendo mostrada uma infecção interna, aí entra em ação o matador de células, que é o linfócito CD8, né? Citotóxico. Bom, diferenciando aí, então, as duas vias de processamento, né, alguns dos detalhes que nós acabamos de ver. Primeiro que todos os dois complexos MHC, eles são formados por proteínas, várias proteínas que formam um complexo, né? Essas proteínas se juntam e montam-se, então, um complexo proteico capaz de se ligar a um determinado peptídeo microbiano, tá? As células, como nós já falamos, que expressam cada tipo, né? MHC de classe 2 as células que vão apresentar infecções, então tem que ser apresentadoras de antígenos. Então são células do sistema de defesa, células fagocitárias, linfócitos T, principalmente. Já as que apresentam MHC de classe 1, qualquer célula que está infectada vai querer socorro, tá? As células que respondem a cada um dos dois tipos de MHC, quem consegue identificar o de classe 2 é a célula CD4,
E as que conseguem reconhecer o MHC de classe 1 são as células CD8 citotóxicas. Tá? De onde vêm os antígenos, tá? Que são apresentados pela MHC de classe 1? Vem de onde? De proteínas que estão dentro do fagolisossomo do endossomo. Essas proteínas são originadas de quê? Da destruição, da eliminação de micro-organismos dentro do fagolisossomo, dentro do endossomo. Então, essas proteínas lá, que sobram da digestão dos antígenos, é que são colocadas no MHC de classe 2. Já o de classe 1 é peptídeos, peptídeos de proteínas que estão no citoplasma. São colocadas no MHC de classe 1. Aqui cabe um detalhe interessante, que não é só, obviamente, peptídeos de micro-organismos, de antígenos estranhos, externos, que são apresentados pelo MHC de classe 1. Porque a célula ela digere pelo mesmo mecanismo várias outras, tudo que não presta dentro dela. Tá? Proteínas que não perderam atividade, até moléculas de ácidos nucleicos que não se enovelaram direito ser ser degradadas lá dentro. Vários tipos de moléculas internas próprias são processadas pelo mesmo mecanismo e podem ser apresentadas pelo MHC de classe 1. Inclusive, tá? Proteínas de células cancerosas que perderam, estão com problemas internos na sua fisiologia. Por isso que o sistema de defesa ele é fantástico no controle de células cancerosas. Então, o sistema de defesa combate o câncer, tá? Porque ele reconhece também quando a célula está com problemas como o que acontece com as células cancerosas. E proteínas dessas células também são apresentadas, e quando são apresentadas, são reconhecidas como se algo tivesse estranho dentro da célula, ela precisasse ser destruída, tá? Agora mesmo apareceu um caso raro, mas um caso muito impactante na Covid, quem teve a oportunidade de ver aí, mas que já sabíamos disso há muito tempo, uma pessoa com linfoma de Hodgkin, que é um câncer que afeta inclusive os órgãos linfáticos, e já estava o linfoma tomado em todos os lugares, quer dizer, quando você fazia uma radiografia do sistema linfático da pessoa, não tinha um gânglio linfático, um órgão linfático que não estava tomado pelo tumor, e a pessoa teve Covid, não morreu, e quando depois tiraram a radiografia, a maior parte, mais de 90% dos linfomas desapareceram das células cancerosas. A explicação é a óbvia, né? Como o sistema de defesa combate o câncer, uma reação exacerbada do sistema de defesa para enfrentar a Covid levou também a que o sistema de defesa detonasse com as células cancerosas do indivíduo. Isso, qualquer infecção que você tenha, pode combater o câncer. Agora, ninguém vai querer ter infecção para isso, né? A gente vai arrumar outros mecanismos. Agora, a gente entendendo isso, já tem tratamentos para alguns tipos de câncer importantes. Recentemente, nós tivemos a felicidade de ter um trabalho publicado mostrando que a ativação do sistema de defesa de forma específica pode acabar com o câncer de mama, e se realmente conseguirmos dominar essa técnica, vai ser, graças a Deus, principalmente para as mulheres, o fim desse transtorno que mata muitas mulheres todos os anos. E a cura vai ser, basicamente, você eliminando por conta própria, através do seu sistema de defesa, as células do câncer. Tá? Bom, quem é que é responsável pela geração dos peptídeos no caso do MHC de classe 1? As enzimas digestivas do fagossomo, né? Ou do lisossomo, né? Que se fundiu com o fagossomo e virou o endossomo, que destrói os micro-organismos e as proteínas desse micro-organismo. No caso do MHC de classe 1, são as proteínas daquela organela lá, do proteossomo, que
são enzimas digestivas também, que tem proteases que digerem as proteínas que estão lá no citoplasma. Aonde é montado os dois MHC? Onde é que ele é montado? Não, onde é que ele é carregado? Onde é que é colocado o antígeno, o peptídeo nele? Tá? No caso do MHC de classe 2, o peptídeo é colocado lá no endossomo e, no caso de classe 1, é colocado no retículo endoplasmático. Tá? Bom, agora vem aqui essas moléculas aqui importantes no carregamento e transporte dos peptídeos. Não vou mostrar como é em detalhe mais para frente, mas aqui já estava aparecendo mais ou menos, ó. Para que essas proteínas digeridas, os peptídeos digeridos aqui pelo proteossomo sejam encaminhados para dentro do retículo, tá? Existe um transportador aqui, ó, proteínas transmembrana que atravessam a membrana do retículo, que jogam essas proteínas para dentro do retículo, tá? E aí lá é carregado o MHC de classe 1. Isso aqui são, por isso que a TAP são proteínas transportadoras desses peptídeos aí, tá? Então é um canal que bombeia essas proteínas para dentro do retículo, tá ok? Uma outra palavrinha que aparece aqui no outro slide aqui, ó, que é a cadeia invariante e essa DM aqui para o classe 2, se refere ao fato de que, olha aqui, ó, o MHC de classe 2 também é montado, a molécula, o complexo, ele é produzido e montado aqui no retículo endoplasmático, tá? Entendeu, né, Diego? Montado aqui no retículo endoplasmático, assim como o de classe 1. Agora, o que impede que essas proteínas do citoplasma não se encaixem no de classe 2 também? Aí vem a esperteza do sistema de defesa, né? Na hora que o complexo MHC de classe 2 é montado, também é produzida uma proteína temporária chamada de cadeia invariante, ou mais simplesmente CLIP, que você coloca aqui no MHC temporariamente. Para quê? Para impedir que os peptídeos que vêm do citoplasma se liguem nele. Só na hora que chega no endossomo, aqui não está mostrando, mas nenhuma outra figura vai mostrar, aí vem aquela DM, que é outra proteína, outro complexo, que retira o clipe para você colocar o peptídeo externo. Tá? E apresentar o peptídeo externo. Mas vai aparecer no outro slide esses moléculazinhas aí. Aqui mesmo está aparecendo aqui já. Vamos ver como é esse detalhe aqui, o MHC de classe 2 aqui, ó, para vocês definitivamente tentar entender, ó. Infecções externas, por quê que ele está apresentando infecções externas? Porque o micro-organismo antígeno está sendo capturado. Ele não estava dentro da célula, ele está do lado de fora. Quem captura? Só mesmo as células fagocitárias, né? Que tem capacidade de fagocitar. Por isso que quem apresenta MHC de classe 2 é apenas as células fagocitárias. Macrófagos, células dendríticas e o próprio linfócito B pode fazer isso também. As outras células dos tecidos não têm MHC de classe 2 porque elas não são capazes de capturar antígeno. Então, elas não têm como mostrar infecções externas. Que elas não têm como fagocitar os antígenos, né? Capturou o antígeno, formou aqui o fagossomo, esse fagossomo se funde ao lisossomo, as enzimas do lisossomo digerem as proteínas do antígeno, tá? Essas proteínas são digeridas e ficam dentro, então, do fagolisossomo, ou do endossomo. Onde entra o MHC nessa história? Como eu falei, o MHC é produzido lá no retículo endoplasmático. Olha aqui, ó. Lembra o retículo endoplasmático rugoso? Por que ele é rugoso? Porque ele tem vários ribossomos aderidos a ele. Para quê? Para sintetizar proteínas que são lançadas aonde? Dentro do retículo. Essas proteínas ficam no retículo? São proteínas de exportação, lembra? Nesse caso, não vai ser liberada da célula, mas vai ficar na superfície, tá? Todos os receptores de superfície
são sintetizados basicamente no retículo endoplasmático, tá? Então, aí produz aqui, ó, as cadeias aqui do MHC, a cadeia alfa e beta, que são duas proteínas que são produzidas, que depois são unidas para formar o MHC, tá? Aí vem um problema. Aqui está sendo jogado o tempo inteiro proteínas citosólicas lá do citossol que estão sendo digeridas, ou peptídeos dessas proteínas. Para que elas não se encaixem no MHC de classe 2, porque eu não quero mostrar elas, aí é sintetizada uma outra proteína, que é essa cadeia invariante aqui, ó, que a gente chama de CLIP, tá? Que é colocado aqui no MHC de classe 2 temporariamente, só para que ela não se encaixe nos peptídeos dentro do retículo. Depois de tudo isso pronto, essa proteína é mandada para o Golgi, que é empacotada, forma uma vesícula. Essa vesícula, então, vai se fundir com o fagolisossomo, que já está com as proteínas do micro-organismo todas digeridas. Quando há a fusão das duas vesículas, aí uma proteína da superfície, uma proteína interna do fagolisossomo lá, muito semelhante ao MHC, retira o clipe e o peptídeo microbiano é colocado no lugar. Depois disso, já carregado, a vesícula vai em direção ao meio, à membrana, funde-se a membrana e apresenta o antígeno. Só é capaz de reconhecer esse antígeno quem for capaz de reconhecer esse MHC. Só quem tem receptor capaz de reconhecer esse MHC é a célula CD4, porque é ela que tem o receptor CD4 que pode reconhecer esse MHC. Aí, então, essa célula reconhece, olha, está tendo uma infecção externa, eu preciso ativar linfócitos B, eu preciso ativar macrófagos para debelar essa infecção externa. Ela sabe que essa infecção é externa, não porque ela está vendo o micro-organismo do lado de fora, mas porque se está sendo apresentado pelo MHC de classe 2, é porque veio do lado de fora. Por isso que sabe que a infecção é externa, tá? De classe 1, o que pode acontecer? Ou é um micro-organismo que penetra as células, um vírus que invade a célula, ou outro micro-organismo que invade a célula, ou pode ser micro-organismos que foram fagocitados, mas depois escaparam para dentro do citoplasma, saíram do fagolisossomo, então eles não vão ser apresentados pela molécula de MHC de classe 2, porque eles não estão mais dentro do fagolisossomo, tá? Então, independente de onde vem esse antígeno, essas proteínas desse antígeno, tá? O que a célula faz? Ela marca essas proteínas, coloca aqui o ubiquitina aqui, ó, que é um marcador. Marcador para quê? Para a digestão por essa organela chamada proteossomo. Proteossomo, esses anéis aqui, ó, um monte de complexos proteicos, dentro deles cheios de enzimas proteolíticas. Toda proteína que está marcada desse jeito é processada pelo proteossomo. Essa marcação é para saber o que deve ser destruído e o que não deve ser destruído. Tá? Então, as proteínas do antígeno, independente de como... Nesse caso, professor, mas aqui foi fagocitado, então a infecção não era interna. Nesse momento, a partir do momento que ele foge do fagossomo, ele agora está infectando a célula internamente, não é mais uma infecção externa. Por isso que a apresentação é de MHC de classe 1, porque ele escapou e agora invadiu a célula e pode se multiplicar lá dentro. A infecção passou a ser interna, tá? Enquanto estivesse lá no fagossomo, no fagolisossomo lá, você teria ainda uma infecção controlada dentro dessa organela. Mas, a partir do momento que escapou, a infecção virou interna. Então, as proteínas desses antígenos são processadas pelo proteossomo, tá? Os peptídeos que sobram, os pedaços que sobram, eles são
transportados por aquele transportador de membrana para dentro do retículo endoplasmático rugoso. O MHC de classe 1 é sintetizado, as proteínas dele é sintetizado da mesma forma que o 2 por ribossomos do retículo, que produz as cadeias lá do MHC de classe 1, tá? E para ele capturar essas proteínas, existe uma outra proteínazinha aqui, ó, tapazina aqui, que é produzida para colar ele no TAP, para justamente na hora que o peptídeo entrar pelo transportador, já ser carregado no MHC. Quando ele é carregado, quando o MHC é carregado, ele perde a ligação com essa proteína. E aí ele é transportado via Golgi, depois forma-se uma vesícula, é transportado até a membrana e vai mostrar o peptídeo que ele pegou. Que peptídeo é esse que ele pegou? De micro-organismo, ou que invadiu a célula diretamente, ou que escapou para dentro da célula, mas que estava infectando a célula do lado de dentro do citoplasma. Quem consegue reconhecer esse MHC? Somente as células que têm o receptor CD8. Somente os linfócitos T citotóxicos. Como é que esse linfócito T sabe que a infecção é interna, então eu tenho que destruir essa célula? Porque se é MHC de classe 1 que está aparecendo, é porque essa célula tem infecção interna, então ela precisa ser destruída. Tá? Já estamos acabando, pessoal. Segura as pontas aí. Outro detalhe interessante também que pode acontecer, e que só as células dendríticas podem fazer, é a apresentação cruzada de antígenos. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós acabamos de ver que a célula dendrítica, ela normalmente apresenta infecções externas, né? Ela captura um antígeno e mostra uma infecção externa. Mas pode acontecer de uma célula dendrítica mostrar também uma infecção interna. De que maneira? Muitas células do corpo, às vezes, estão infectadas, mas dependendo do tecido onde estão, por exemplo, elas não têm como apresentar, elas podem até expressar as moléculas de MHC de classe 1, mas elas não têm como mostrar para o linfócito não está lá no tecido perto, como é que ela faz? Então, por exemplo, essa célula aqui é uma célula normal, infectada por um vírus, por exemplo, está mostrando lá, ó, pedindo socorro, tem vírus aqui dentro, mas às vezes é a célula de um tecido que está lá estacionada, como é que ela vai apresentar isso para o linfócito? Tá? Aí o que pode acontecer? Uma célula dendrítica pode reconhecer essa célula infectada, fagocitar a célula infectada, tá? Digerir essa célula, aí os antígenos que estavam dentro da célula, quando ela digere a célula, os antígenos passam para o seu citoplasma, para o citoplasma da célula dendrítica. É como se eu tivesse agora uma infecção interna dentro da célula dendrítica. Essas proteínas do antígeno aqui, do vírus lá, vão ser processadas lá no proteossomo e os peptídeos apresentados para o linfócito na forma de MHC de classe 1. Então, a célula dendrítica agora está apresentando MHC de classe 1, mas que veio de um vírus que estava em outra célula. O linfócito aqui, ó, ele está reconhecendo a infecção interna de forma indireta. Por isso que a gente fala de apresentação cruzada. A infecção não está dentro da célula dendrítica, está dentro de outras células e foi apresentada indiretamente para os linfócitos, né? A partir dessa capacidade das células dendríticas de capturarem as células infectadas e fazer esse processo. Professor. Oi. Então, aí no caso, uma célula T CD8+, no caso, ela vai reconhecer, então, o MHC de classe 1, nesse caso específico? A apresentação está sendo de MHC de classe 1.
Normalmente, olha aqui, ó, a célula dendrítica normalmente apresenta o quê? MHC de classe 2. Isso, para CD8+, não é? Não, para CD4, que ela apresenta normalmente, Ah, tá? para CD4, né? Isso. Agora Ah, então aqui, o tá que que ela certo. está fazendo? Ela não tá ela não capturou um antígeno. Ela capturou uma célula que já estava com antígeno dentro dela. Então, a infecção aqui não é externa. A infecção está dentro da célula. Ah, mas ela capturou, mas aí ela não fagocitou? É, fagocitou, mas fagocitou uma célula que estava com micro-organismo dentro dela. Quando ela digere a célula, lá, os antígenos passam para dentro do citoplasma dela, olha aqui, ó. Aí, o que acontece? Viram uma via MHC de classe 1. Não, beleza, eu entendi agora. Eu entendi. Eu tinha feito confusão aí no caso da célula T mesmo. Mas eu Tá? Então, entendi. agora ela pode apresentar um MHC de classe 1, porque agora o antígeno está dentro do seu citoplasma. Como se fosse essa infecção interna aqui, ó. Porque o objetivo da célula dendrítica ao fazer isso é mostrar que as células estão infectadas. Então, o linfócito T, o que ela quer fazer? Vamos voltar lá, pessoal. Foi até boa a pergunta do Diego, mas vamos voltar lá. Eu falei para vocês na tabelinha lá atrás, para quem prestou atenção. A função da apresentação da célula dendrítica é ativar linfócitos. Enquanto que a apresentação feita por macrófagos e por linfócitos B é já para a célula ativada fazer sua função. Aqui, ó, a célula dendrítica está apresentando uma infecção interna para uma célula T imatura. Está ativando essa célula para que essa célula prolifere, come os clones, e agora eu tenho um monte de células efetoras. Esses linfócitos agora aqui vão fazer o quê? Destruir essas células aqui que estão infectadas e que não podiam ativar os linfócitos. Porque essa célula aqui não pode sair lá do tecido, ir até os órgãos linfóides e ativar o linfócito. Concordam? Então, se ela não pode sair de lá para ir até os órgãos linfóides e ativar o linfócito, e se o linfócito não for ativado, ele jamais vai lá destruir essa célula? Então, um APC profissional, como a célula dendrítica, captura essa célula, processa ela e vai lá, apresenta ao linfócito falando: tem células infectadas por esse antígeno. Aí eu ativo o linfócito específico para aquele antígeno. Esse linfócito sofre o processo de diferenciação, ativação, expansão clonal, vira bilhões. Agora, eles migram para os tecidos ativados para destruir aquelas células daquele tecido que estão infectadas. Então, a célula dendrítica ela tá fazendo um papel que as outras células não teriam capacidade de fazer, que é migrar, encontrar o linfócito e ativá-lo. Um linfócito específico e ativá-lo. Tá? Só que ela está apresentando uma infecção não dentro dela e não que ela capturou, mas um antígeno que estava dentro de outra célula. Tá ok? Bom, e para finalizar aí, pessoal, nosso último slide aí, para quem já está dormindo, um resumo aqui de tudo isso que nós falamos, agora já com relação às funções efetoras das células de defesa, células T, tá? Mostrando como é que elas são ativadas e o que elas fazem depois disso. Então, olha aqui, ó. Um macrófago, para vocês verem como é que é a resposta, né? Porque a célula dendrítica, por exemplo, ela ativa linfócitos T, tá? Os linfócitos ativados vão dar respostas quando encontram células que estão combatendo infecções. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. O macrófago, por exemplo, ele captura um micro-organismo e está com dificuldade de destruir esse micro-organismo. O que esse macrófago pode fazer? Processa esse micro-organismo e apresenta para um linfócito
T auxiliar CD4. Só que esse linfócito T auxiliar CD4 aqui, ele já foi ativado por uma célula dendrítica. Por isso que ele já está dando uma resposta aqui para o macrófago, ó. Produzindo uma citocina para ensinar o macrófago a produzir aqueles fatores antimicrobianos para matar o micro-organismo. Mas como é que esse linfócito sabe que citocina produzir? Porque ele já tinha sido ativado ele já tinha sido ativado por uma célula dendrítica que apresentou esse antígeno para ele. E ele já sabe agora que resposta dá. Quando o macrófago vem e fala, estou com esse micro-organismo, você já sabe qual que é, o que eu devo fazer, pelo amor de Deus? Aí a célula CD4 vai lá e fala o quê? Siga determinadas etapas aqui, ative determinados genes, que você elimina a infecção. A mesma coisa do linfócito B, tá? Ele pode capturar um antígeno, que os seus anticorpos de superfície podem se ligar ao antígeno, e ele pode, inclusive, fagocitar o antígeno, tá? Aí ele pode apresentar esse antígeno, só que apresentar esse antígeno para o linfócito TCD4 também, auxiliar. Esse linfócito CD4 já sabe que antígeno é esse. Porque já foi apresentado por um APC profissional com a célula dendrítica. Mas para que tem que apresentar de novo? Porque agora o linfócito B está mostrando o antígeno para saber o que fazer. Agora a célula T já sabe o que fazer, ela já conhece o antígeno. E manda uma citocina para estimular a produção de anticorpos específicos para aquele antígeno. Essa citocina aqui, inclusive, é que vai fazer o linfócito virar plasmócito, que é a célula produtora de anticorpos. Então, esse linfócito já tinha sido ativado. Aqui já é um dos bilhões de linfócitos que sofreram expansão clonal, que agora estão recebendo uma apresentação de uma célula que está perguntando o que fazer. Agora eu já sei o que fazer, eu já fui ativado. Já conheço esse antígeno. E por último aqui, ó, o que acontece com a CD8, tá? A célula infectada já, com o antígeno internalizado, apresenta o MHC de classe 1, tá? E aí o que essas células fazem normalmente, depois de ativadas, nesse caso aqui, esse linfócito T aqui, ó, ele é imaturo? Não, essa aqui não é um APC profissional, aqui é uma célula infectada qualquer. Porque esse linfócito aqui já está ativado. Quando ele encontra uma célula infectada por aquele antígeno que ele já sabe qual é, o que ele faz com a célula? Destrói essas células. Vamos voltar aqui rapidinho no exemplo anterior, olha aqui, ó. Que é uma célula infectada. Beleza. Aqui é uma célula infectada. Como é que esse linfócito sabe o que fazer com essa célula? Ele sabe o que fazer com ela porque uma apresentadora profissional foi lá, mostrou qual é o antígeno, ativou o clone específico, que virou bilhões de células específicas para aquele antígeno, e é por isso que agora é fácil encontrar um antígeno, porque eu não tenho só 10 célulazinhas daquele tipo. Se eu tivesse só 10 célulazinhas como no começo, eu não ia achar nunca essas células infectadas. Agora tem bilhões de linfócitos ativados. Quando eles chegam nos tecidos lá, cada célula infectada que ele encontrar, ele já está ativado, ele já sabe qual que, ele já é específico para esse micro-organismo. Então, ele pode destruir o foco de infecção. Então, aqui, MHC de classe 1, infecções internas, destruição da célula. MHC de classe 2, as infecções são externas, olha aqui, o micro-organismo foi capturado, e a resposta é destruir o micro-organismo, e não a célula que o fagocitou, ou a célula produtora de anticorpos, tá?